Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esse local de adoração, de louvor, de comunhão, de celebração. Meu nome é Lucas. Oi. E como vocês acabaram de ouvir e estão também vendo, nós estamos com um cenário montado para trazer você para casa, para que você se sinta ainda mais em casa. E que seja essa uma experiência íntima e pessoal, com Deus, no teu coração, na tua casa, que você possa sair daqui ainda mais inspirado a viver um evangelho de casa em casa, a não depender de uma estrutura ou de uma instituição, que ela seja um apoio, mas para que o desenvolvimento da sua vida como cristão, como discípulo de Jesus, continue acontecendo no ambiente da sua casa, de casa em casa. E é justamente através desse cenário, que vamos usá-lo já já, que nós vamos bater um papo sobre viver de casa em casa. Mas antes eu queria orar, para que Deus possa ainda de uma forma especial trazer essa mensagem ao seu coração e que você possa ser ministrado de uma forma muito, muito íntima e pessoal. Você pode orar comigo? Você pode baixar os seus olhos aí. E assim como eu vou fazer aqui, você pode fazer aí no seu cantinho, pedindo para que de uma forma muito especial Deus possa falar ao seu coração. Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por tudo que nós já vivemos aqui, pelos louvores, pelo momento de oferta, porque sabemos que de uma forma aí linda o Senhor tem ministrado nossos corações através desses momentos também. Mas queremos pedir que o Senhor se faça presente aqui de uma forma ainda mais especial. E que o Teu Espírito Santo, através da ministração da Tua Palavra, possa tocar em nosso coração e transformar nossas vidas. E nos fazer mais parecidos contigo, Senhor. E que possamos encontrar em Ti e na Tua Palavra a força e a inspiração para viver uma vida de acordo com a Tua vontade. Que o Senhor se faça presente aqui. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade aqui. E que seja um tempo muito especial para todos nós. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Cristo Jesus. Pode dizer amém? Amém. Você já pode abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Ou acessar a sua Bíblia e já deixar aí em Atos, capítulo 9, pois nós vamos contar um pouco dessa história extraordinária que tem aí nesse capítulo. Vamos falar o que aconteceu e o que essa história tem a ver com a nossa vida hoje, nesse exato momento aqui. Nós vamos entrar já já no texto, segura ele aí. O Antigo e o Novo Testamento, a Bíblia é dividida assim, em Antigo e Novo Testamento, eles contêm uma base fundamental, onde todo o seu conteúdo é escrito e toda a sua história é construída. Lei e graça. Antigo Testamento, lei, Novo Testamento, graça. Você vai ouvir já já falar mais sobre esse termo graça. Não que não tenha graça no Antigo Testamento e nem lei no Novo. Mas nós encontramos uma base, uma estrutura onde essas histórias são construídas e nos levam a perceber o que Deus quer ensinar nesses momentos, nesses dois ambientes da história do povo de Deus. A lei, como dita, ela foi necessária para que o recém-formado povo de Deus se tornasse povo e alinhasse o seu coração com o de Deus e vivesse em obediência, submissão e fé. Era um povo escravo, acostumado a ser escravo e agora precisavam aprender a viver em liberdade e construir a sua vida de acordo com o direcionamento de Deus. Mas essa lei também revelava o quanto esse povo estava longe desse ideal. E o quanto eram incapazes de cumprir essa lei ordenada. Algumas coisas conseguiam, outras coisas não. Caía aqui, levantava ali. E a lei ia aprumando esse povo e os conectando com os valores de Deus para as suas vidas. Já a vida, morte e ressurreição de Jesus nos apresenta a graça, conhecida como o favor imerecido de Deus. Algo que nenhum ser humano
mereceu ou um dia irá merecer. Nos apresentamos a essa graça, algo que mesmo tentando nos esforçar ao máximo, não teríamos como. Diferente da lei, que iria fazendo ali e iria alcançando alguns benefícios, a graça, por mais que eu faça, por mais que eu me esforce, eu nunca, jamais mereceria. Graça, porque é de graça, é pura misericórdia, é uma conta que já foi paga na cruz do Calvário, quando Deus envia o seu Filho para morrer em meu e em seu lugar, sem nós nem ainda termos nascido. Isso aconteceu há 2000 anos atrás. E hoje, nesse momento, quem sabe há poucos anos atrás, você teve conhecimento desse sacrifício, desse amor absurdo, desse amor enorme, e você foi alcançado por essa graça, sem nunca merecer, sem sequer saber que isso um dia tinha existido. Mas o sangue derramado por Jesus nos lava e nos purifica de todo o pecado e nos leva a viver uma vida salva, redimida e restaurada pela graça. Não por merecimento, não por mérito, não por valores, não por contexto de vida, mas simplesmente pela graça. Mas como essa palavra graça, ela é um termo que não é comum para nós não lidamos com a graça no dia a dia, não faz parte do nosso vocabulário, é difícil para nós às vezes compreendermos o que isso significa, o que quer dizer graça. Então eu queria trazer um exemplo para você, um exemplo pesado, mas que serve para que você possa entender comigo um pouquinho o que significa essa graça. Um pai de um filho adolescente, e todos que aqui são pais e mães sabem e vivem a experiência de amar um filho, de se dedicar a esse filho, de se completar nesse filho, de sonhar com o desenvolvimento e crescimento do seu filho, que é um objeto de amor muito forte para nós. Esse pai tem um filho adolescente do qual ele cuida, ama, protege, inspira e sonha com o seu futuro. E em um determinado momento ele sai para passear com o seu filho. E eles são abordados com um assalto. Estão sendo assaltados. E um jovem adolescente anuncia o assalto. E no meio daquela agonia toda, estresse, medo, desespero, ele atira e mata o filho desse senhor. Uma tragédia. Algo que acaba com a vida de qualquer pai e mãe. Infelizmente, uma história que não é tão longe daquilo que a gente enfrenta no dia a dia aqui na nossa cidade. Esse pai segura esse garoto, desarma ele, e agora com esse adolescente em suas mãos, ele tem algumas opções. A primeira, matar esse garoto. Você matou, agora você morre. Olho por olho, dente por dente, vida por vida. Essa é a primeira opção. E geralmente é a primeira que vem na nossa cabeça numa situação como essa. Mas ele pula para a segunda opção que ele teria, que é justiça. Eu vou te encaminhar para a justiça. Você vai ser preso, você vai ser condenado, e você vai pagar, seu miserável, tudo o que você fez comigo. Você vai sofrer até morrer numa prisão qualquer, porque você é um assassino, o seu destino é estar preso e ter a vida mais desgraçada que você possa ter, porque foi isso que você fez comigo. Justiça. Você vai pagar pelo que você fez. A terceira opção, e a mais difícil, é perdoar. Imagina você nessa situação, pai e mãe, ter que perdoar alguém na sua frente que acabou de matar o seu filho. Mas ele tem essa terceira opção. É perdoar e dizer, olha, eu não farei nada, segue a sua vida, eu te perdoo. Não tenho nada contra você. A partir de agora você está livre do meu coração. Siga a sua vida em paz. Você não me deve mais nada. Essa é a terceira opção. Mas abre-se a quarta opção, que normalmente não está na nossa mente. Ele olha para esse menino que acabou de matar o seu filho
e dizer assim: agora você é meu filho, eu estou te adotando como meu filho, você vai para a minha casa, você vai dormir no quarto do meu filho assassinado e tudo que é dele agora é seu. Você agora tem uma família. Eu não só estou te perdoando, mas eu estou te adotando. Isso é graça. Forte, né? Isso é o que Deus fez por mim e por você. E o que Ele faz a todo tempo. E eu espero que hoje seja uma noite de graça. Para que você que esteja aqui e que ainda não foi, seja adotado por esse Deus que quer você a despeito do que você tenha feito, do que você seja. Então, só para que você tenha comigo essa compreensão do que significa o que nós vamos falar aqui. E eu espero que isso tenha chamado a sua atenção e que você esteja agora conectado e conectada comigo através desse assunto. Lei e graça, estágios diferenciados da revelação divina. Na lei, nós criamos uma casta de perfeitos por obedecerem às leis e viverem as leis e cumprirem as leis, versus os pecadores excluídos, manchados, indesejados por não viverem debaixo da lei. Separamos, porque essas pessoas, elas, por não fazerem e não serem como eu sou, e não estarem obedecendo um rito, comportamentos, perfis, jeito de ser, cabelo, roupa, comportamentos do crente, essas pessoas não são dignas, mas eu sou porque eu faço. Na graça reconhecemos que todos lutamos com nossas limitações. Todos lutamos com deficiências, falhas de caráter, tentações e vícios. E que buscamos na graça e pela graça de Jesus a força para nos livrarmos daquilo que nos impede de agradar a Deus. A graça me ensina isso. Na graça nós passamos de condenados a filhos. Na graça não precisamos fingir que somos perfeitos, porque não somos e nunca seremos. Na graça obedecemos por amor e não por medo, não é pela lei, é pela graça. Nesse ambiente de graça, podemos ser nós mesmos diante daquele que sonda os corações, que não está olhando a carcaça nem o comportamento, mas está olhando lá dentro, onde ninguém vê e sabe. Na graça reconhecemos que ainda não somos perfeitos, não. E por sermos alvos da graça, olhamos para os outros, preste atenção, por sermos alvos dessa graça e desse amor que não merecemos, olhamos para os outros com a misericórdia que somos olhados por Deus. Porque somos olhados com graça. Não é pelo que eu faço, não é por ser quem sou, é pela graça. Porque pela graça, meus irmãos, somos recebidos como estamos, para sermos restaurados segundo o caráter de Cristo. Não permaneceremos sendo o que estamos sendo alcançados pela graça. A graça e esse amor que me acolhe como eu sou, me constrange a ser igual àquele que me salvou. Jesus é o referencial. Jesus, eu quero ser igual a Jesus. Essa graça me acolhe e me transforma e me constrange a querer ser igual ao meu Senhor. E quem encontramos na Bíblia que tem um exemplo do contraste entre lei e graça? Quem viveu esses dois estágios da revelação divina, lei e graça? E é aí que entra o capítulo 9 de Atos, porque nós vamos falar sobre nada mais, nada menos que o apóstolo Paulo, e entender o que a sua vida, nesse momento desse capítulo, tem a me ensinar e a te ensinar sobre essa graça de Deus e sobre esse viver igreja de casa em casa. Vamos examinar exatamente o momento em que ele, o Saulo, que passou a ser Paulo, movido pela lei, pelos seus costumes e hábitos e contextos de vida,
pelo que ele acreditava que estava certo em fazer e viver, movido pela sua lei, no caminho por onde ele percorria, ele foi alcançado pela graça, e vê que a relação que este acontecimento tem com o que vivemos nos grupos de relacionamento é forte demais. O que nós chamamos de GR, o que isso tem a ver com viver igreja de casa em casa? Que graça é essa que é derramada em abundância e que se desenvolve nos ambientes de casa em casa, nos nossos grupos de relacionamento aqui da nossa igreja? E meus irmãos, antes de entrar no texto, vamos conversar um pouco sobre quem é Saulo. Quem é esse homem que nós vamos contar um pouco da sua história já já. Saulo é o seu nome hebreu, porque ele vem de uma linhagem muito antiga, onde na época o povo de Deus era separado por tribos, e a sua tribo era a tribo de Benjamim, filho de Raquel com o patriarca Jacó, um dos homens mais importantes do Antigo Testamento. Dessa linhagem vem inclusive o rei, o primeiro rei do povo de Israel, chamado Saul. De onde vem o Saulo? Saul, Saulo. A linhagem é a mesma. A influência é grande demais na vida desse homem, porque desde a escolha do seu nome vem desse contexto antigo e desse contexto das suas leis. Saulo também era cidadão romano, pois ele nasceu em uma cidade chamada Tarso, por isso que ele é conhecido como Saulo de Tarso. Hebreu, cidadão romano, mas além disso ele foi educado na mais refinada cultura religiosa da sua época, através do experiente e famoso mestre chamado Gamaliel. Você vai encontrar isso aí em Atos dos Apóstolos. Quem era o professor de Saulo? Quem o inspirou, o ensinou, o mentoreou? Gamaliel era um respeitado mestre fariseu, membro de um sinédrio. O que é um sinédrio? É um conselho político, judaico, religioso, composto por 71 pessoas, da qual Gamaliel fazia parte. Um líder, um homem de influência enorme, foi moldando o caráter e o contexto de vida de Saulo. E pelo seu pastor, ou seu professor, ser um fariseu, ele tornou-se um também. Membro representante do farisaísmo, que nós ficamos conhecendo, né? Se tornou bastante conhecido pelos argumentos e críticas de Jesus contra esse grupo. Os fariseus, ou o farisaísmo, era uma seita, ou partido político religioso poderosíssimo naquela época, de uma influência enorme, e que lançava sobre a população um peso de leis enorme, incontáveis, muito além daquilo que inclusive estava no livro sagrado, porque era necessário viver debaixo de toda aquela estrutura para que se justificasse ser chamado povo escolhido de Deus. Meus irmãos, por conta de tudo isso, de todo esse contexto, Saulo tornou-se um homem cruel, um homem arrogante, um homem que olhava para quem se comportava diferente dele, em vez de chamar para perto, escutar, ensinar, ouvir, caminhar junto, a solução era perseguir, era agredir, era julgar, condenar e, se preciso, matar. Porque o diferente de mim eu não suporto, eu não aceito, eu não quero. Era assim que ele era, e foi assim que ele foi criado. E foi isso que ele fez ao perseguir aqueles que seguiam o caminho, que eram como se chamavam os homens e mulheres que eram discípulos de Jesus naquela época. Não eram chamados de cristãos, nem muito menos de evangélicos, mas sim aqueles que seguem o caminho. E ele se tornou um dos principais perseguidores desse povo, pois não aceitava a forma que eles se relacionavam com Deus através desse homem que foi julgado, morto e crucificado. Era um absurdo chamar um homem desse
de Deus e adorá-lo. Muito mais chocante ainda. Então perceba a mente desse homem, para que ele pudesse, de fato, achar que ele estava vivendo corretamente e seguindo os planos e direção de Deus para a vida dele. Só que aí nós chegamos aqui, em Atos capítulo 9, e vamos ver um pouquinho aqui o que aconteceu com Saulo, quando ele passa, em um momento da sua vida, a perseguir esses homens e mulheres. Então segue aí comigo na Bíblia. Versículo 1 vai dizer o seguinte: enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, ou seja, havia um desejo enorme para que isso acontecesse. E para que ele tivesse autorização para fazer isso de uma forma legal, ele pede a uma autoridade religiosa da época autorização para que, se ele encontrasse alguém no caminho por onde ele percorreria, ele pudesse prender e trazer essa pessoa de volta para ser julgada em Jerusalém, porque estava sendo alguém que vivia algo contrário ao que o seu povo ensinava. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores, olha aí, do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse. Para o quê? Para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Estava ele seguindo na sua missão. Crente que estava fazendo o correto. Crente que estava obedecendo a Deus. Crente que ele estava, de fato, vivendo de acordo com o que Deus queria para a vida dele. Mas quando se aproximava da cidade chamada Damasco, de repente, sem esperar, sem pensar, sem imaginar. Eu, quando leio a Bíblia, eu costumo ler como se eu estivesse na história, vivendo como se fosse essa pessoa. Não lendo por ler, mas de fato me vendo como seria eu se fosse o Saulo nesse momento, nessa situação aqui. Eu convido você a fazer a mesma coisa, para que você possa, quem sabe, ter um pouco dessa experiência que ele teve ali. Pois ele está a caminho de uma cidade, com uma missão, com uma determinação em seu coração. E naquele momento, a Bíblia fala que de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Uma luz aparece, começa a circular por ele. Ele estava de cavalo, provavelmente os animais se assustaram. E ele é jogado no chão. Mas ele não apenas fica abismado com a luz que estava ao seu redor, uma coisa que não é normal acontecer, mas já no chão, jogado no chão, perturbado com tudo aquilo, ele escuta uma voz que vinha daquela luz. Não era uma energia, não era uma pessoa, não era uma força, era alguém que estava ali. E essa voz olha para ele e diz assim: ei, Saulo, o que é que você está fazendo, rapaz? Você está me perseguindo, Saulo? E eu fico imaginando ele no chão, olhando para aquilo, escutando aquilo, e ele pergunta: quem é, Senhor? E a resposta vem: eu sou Jesus a quem você persegue. Imagina aí. Ele estava indo perseguir quem dizia ser discípulo de um homem, um carpinteiro, que foi julgado, morto e executado no local de maior humilhação e sofrimento daquela época. E ele está escutando, de uma forma sobrenatural, aquela voz dizer: você está me perseguindo, Saulo. Agora, Jesus diz: levante-se e entre na cidade, aquela que você vai mesmo, onde vão dizer para você o que fazer lá. Ele provavelmente tenta levantar. E os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviram uma voz, mas não viam ninguém. E aí ele se levanta, mas quando abre os olhos, ele percebe que não enxerga mais. O poderoso Saulo, o influente Saulo, a autoridade eclesiástica Saulo,
que estava no seu pomposo cavalo, seguido e protegido por oficiais do sinédrio, agora estava no chão, sujo, perturbado e cego, tendo que ser levado para um lugar que ele não conhecia, por uma voz de alguém que ele perseguia. Essa era a situação dele. E o conduziram pela mão até Damasco. Versículo 9, lá ele permaneceu cego por 3 dias, onde não comeu e nem bebeu nada. E aí, Saulo vai entrar em uma batalha de oração para tentar entender o que de fato estava acontecendo com ele, pois ele estava, segundo os seus conceitos e valores, a sua religiosidade, o seu contexto de vida, fazendo o que Deus queria. E como é que pode esse homem, que ele não acreditava, estava agora o conduzindo cego à casa de alguém que ele não conhecia? E agora ele entra em um momento de jejum e oração para que ele pudesse entender o que estava acontecendo na vida dele naquele momento. Meus irmãos, segundo a teologia e todo o contexto cristão que nós vivemos, desde aquela época até aqui, esta foi a conversão mais importante da história da humanidade. Tudo que nós vivemos começou a partir dali, quando esse homem foi alcançado por graça. Perceba, ele não estava atrás de Jesus para se converter, ele não queria adorar a Jesus, ele não queria se prostrar para Jesus, ele estava perseguindo Jesus. Mas no momento da perseguição, perseguido, ele foi. E ali ele é alcançado pela graça. E naquele momento, meus irmãos, ele entrega a sua vida e a sua história começa novamente. Recomeça. Nenhum homem tinha exercido até então essa enorme influência para o mundo, como Saulo passou a se tornar. E ele foi para essa casa. E aí terminamos esse primeiro bloco dessa mensagem. Porque agora eu quero levar vocês a um ambiente de casa. Porque é na casa onde a vida dele como cristão começou. Foi no ambiente de casa que Jesus começou a tratar do coração de Saulo e fazendo ele entender quem era esse Jesus que ele perseguia. Porque é no ambiente de casa, das casas, da igreja de casa em casa, que nós vivemos de fato e de verdade a comunhão. É num ambiente como esse aqui. É num ambiente como esse aqui que nós vivemos relacionamento. Aqui nós chegamos, sentamos, escutamos e saímos. Mas é aqui. É nesse ambiente. É nesse cenário. Para que você pudesse junto comigo se sentir numa casa. Que essa comunhão e esse relacionamento acontece. É nesse ambiente de casa que a oração simples acontece. É quando você chega triste, alguém olha no semblante e fala assim: olha, eu estou achando que você não está legal. Posso orar por você? É quando você percebe alguém chegando na sua casa que não está legal e você fala: posso orar? Ou você abre seu coração e diz assim: tu pode orar por mim? Isso acontece em um ambiente de casa. É no ambiente de casa que nós temos o toque. Que alguém te abraça, toca no seu ombro, te abençoa, declara a bênção de Deus para a sua vida. Diz que está com você, diz que Deus está com você, que a despeito de qualquer problema ou dificuldade, você não está sozinha, você não está sozinho, você está em uma casa. Foi exatamente nesse ambiente que a vida desse homem começou a ser reconstruída e a sua história começou a ser modificada. Tudo o que iremos ler a partir de agora aconteceu em um ambiente de casa em casa. Vamos lá para o versículo 10, que vai dizer o seguinte: havia em Damasco, ou seja, na cidade onde Paulo estava indo, um discípulo de Jesus, chamado Ananias, ou seja, já tinha gente lá
que seguia Jesus, e esse discípulo de Jesus, que estava na casa dele, naquela cidade, foi chamado por Jesus para atuar em outra casa. E vai dizer o seguinte, Jesus fala com Ananias, e diz assim, Ananias, ele responde. Havia um relacionamento dele com Jesus ressurreto, um relacionamento espiritual, sobrenatural. Não era algo apenas físico. Deus é espírito e ele se relaciona conosco também de forma sobrenatural. E havia ali um movimento sobrenatural na vida do Ananias, e esse Senhor, agora ressurreto em espírito, fala com ele. Eu acredito nisso. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus está aqui, amém? Eu acredito que Jesus, através do Espírito Santo, está aqui, amém? Porque se eu não acreditasse nisso, eu não estaria aqui. Porque nós não temos poder para transformar a vida de ninguém. Mas no nome dele, no poder do Espírito Santo, tudo é possível ao que crê. E é nesse poder, e é nesse sobrenatural de Deus, que nós continuamos aqui, domingo após domingo. E o Senhor vai dizer assim para Ananias, olha, vai à rua direita, à casa de Judas. E ao chegar lá, pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando nesse momento, ou seja, ele estava orando em jejum, falando com Jesus. Jesus fala com Ananias, que Saulo estava falando com ele, e Jesus fala para Ananias, vai lá. Nós estamos tendo uma conexão, e eu preciso que você faça algo em meu nome na vida de Saulo, em um ambiente de casa. Não tinha igreja, não tinha sinagoga, não tinha sacerdote. Era Deus agindo de uma forma sobrenatural através dos seus discípulos. Mostrei-lhe numa visão, Jesus fala, um homem chamado Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele para que ele voltasse a enxergar. Ananias escuta aquilo, porém responde, ô Senhor, deixa eu só falar uma coisinha que eu acho que o Senhor não está lembrado. Eu acho que o Senhor acho que o Senhor deve ter cochilado. Mas é o seguinte, eu ouvi muita gente falar mal desse homem. Esse cara é perigoso, Senhor. Isso não vale nada, esse rapaz. Se a gente fosse fazer uma tradução cearense, ele é um fuleiragem. O Senhor está dizendo que eu tenho que ir lá. Continua o texto. Ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E olha, Jesus, ele tem até autorização para nos prender. Todos que falamos do Senhor. O senhor sabia disso? Eu acho que o senhor está sabendo disso não. O Senhor, no entanto, diz assim, olha, vá. Pois ele, Saulo, é o instrumento que eu escolhi para levar minha mensagem a quem não pertence à casta de lei que você se subjuga. Eu estou escolhendo esse homem para levar o meu evangelho para quem não conhece as leis da qual você veio. Eu estou levando esse homem que você não confia, não gosta, que não vale nada, para que através dele outros venham a me conhecer. E eu mostrarei a ele, Ananias, quanto deve sofrer por meu nome. E Ananias foi, com certeza, tremendo todo. E ele chega na casa de Judas. E ele pergunta para Saulo. E com certeza Judas falou assim, olha, ele está orando ali. E provavelmente os oficiais estavam lá também, de guarda, protegendo o seu senhor, que estava ajoelhado, orando, sem comer e beber por 3 dias. E quando ele vê Saulo, Ananias provavelmente deve ter visto aquela cena, e aquela cena confortou o seu coração e trouxe aquilo que Jesus falou. Ele olha para Saulo e diz assim,
irmão Saulo. Não é mais seu miserável Saulo, seu perseguidor Saulo, seu nojento Saulo. Não, irmão Saulo. O Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar. E o que mais, meus irmãos? E fique cheio do Espírito Santo de Deus. Olha, de coração, o meu desejo é que hoje essa seja a sua oração. Que você diga: Senhor, eu quero que o Senhor me faça enxergar o que eu não sei, o que eu não consigo, o que eu não suporto. Me ensina a enxergar, Senhor, o que só o Senhor pode me mostrar. E que ao enxergar isso, o Senhor me encha do Teu Espírito Santo para que eu tenha poder para fazer. Que seja essa a sua oração aqui. Que assim como Deus fez na vida de Saulo, aconteça na sua vida hoje. Que você volte a enxergar um casamento restaurado. Que você volte a enxergar um filho aos pés da cruz de Jesus. Que você volte a enxergar saúde para o seu corpo. Que você volte a enxergar esperança para a sua vida. Que você volte a enxergar amor ao seu redor. Que você volte a enxergar paz no seu coração. Tudo isso através do poder do Espírito Santo. Essa é a minha oração e eu espero que essa seja a sua oração também. Porque foi isso que Jesus fez na vida dele. E aí, no mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos seus olhos e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e depois de comer, porque estava de jejum, recuperou suas forças e aí seguiu a sua história, que é uma baita história. Meus irmãos, Jesus levou esse homem, Jesus alcançou o que para todos era inalcançável. Jesus agiu, onde ninguém naquela época imaginava que alguém poderia ser alcançado. Tanto é que a experiência vivida por Saulo, que está se transformando em Paulo, ele vai relatar isso para a igreja que ele fundou lá na Galácia. A carta escrita aos Gálatas. Ele vai dizer o seguinte: olha, quando isso aconteceu, tudo isso aqui, eu não consultei ser humano algum. Tampouco eu fui para Jerusalém pedir conselho dos apóstolos. Em vez disso, eu segui em frente. E depois voltei de novo para essa cidade aqui. E passados 3 anos, nessas indas e vindas, de casa em casa, de cidade a cidade, com um e com outro. Depois de 3 anos é que eu fui para Jerusalém, para conhecer Pedro, o apóstolo, com quem eu fiquei um tempo de comunhão. Meus irmãos, ele, o apóstolo Paulo, que agora Lucas vai relatar no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 9, se não me engano, que ele deixa de se identificar como Saulo, que é o seu nome hebreu, para se chamar de Paulo, que é o seu nome grego-romano. Por quê? Porque era mais acessível para o povo com o qual ele ia conversar agora. O nome hebraico causaria uma distância, mas o nome grego aproximava. E a partir desse momento, agora ele é conhecido como Paulo, e não como Saulo. E passados esses 3 anos nessa peregrinação, vivendo de casa em casa, sendo tratado, inspirado, preparado, só a partir desse momento é que ele vai para o ambiente religioso da sua época. Meus irmãos, aqui no culto, onde nós estamos agora, esse é um ambiente onde muitas vezes Deus nos derruba do cavalo. Nos tira do egoísmo, do individualismo, da religiosidade, da autossuficiência, da altivez, do contexto de vida que te controla, que te domina, que faz de você ser quem você é.
de uma pessoa ignorante, arrogante, bruta, e sim, sei lá o quê. Aqui, nesse local, é um ambiente onde muitas vezes nós escutamos uma palavra e de fato é um choque de realidade. Nós chegamos aqui, sentamos na cadeira e falamos assim, meu Deus, alguém contou minha vida para o pastor. Já passou por isso você? Não é possível. Quem foi? Ele está falando para mim, essa palavra é para mim. Quem sabe você está ouvindo isso aqui agora, essa palavra é para mim. Eu não recebi nada, certo? Mas o Espírito Santo, esse Deus precioso, conhece você. E Ele sabe o que precisa acontecer na sua vida para que de fato você passe a ser um discípulo de Jesus. Aqui, como já dizia o C.S. Lewis, aqui é como se fosse o megafone de Deus. É Deus falando conosco. É Deus gritando, reverberando em nosso coração, incomodando você, e você começa a se coçar, ficar, meu Deus do céu, para onde é que eu vou, me escondo aonde? Eu digo, o quê? Está falando para mim, alguém disse, e Deus está falando, gritando no teu ouvido, aí você fala, uau, eu preciso mudar, eu preciso de restauração, eu preciso de transformação, eu preciso de santificação, e tu vive onde é isso? Tu vive onde isso? Aqui. De casa em casa. Aqui, você começa. De casa em casa, você vai viver. O que aconteceu com Saulo, que se tornou Paulo, é exatamente isso. Ele ouviu. E nesse ambiente, de casa em casa, durante esses 3 anos, ele foi sendo moldado, tratado e transformado. De casa em casa, nós temos a oportunidade de aplicar o que ouvimos aqui no culto. O que decidimos viver através do que ouvimos aqui no culto. É lá, nos grupos de relacionamento, nos nossos GRs, que você vai ouvir o que está ouvindo aqui e vai viver lá. Se você sai daqui e não tem onde desenvolver isso que você está ouvindo aqui, daqui a 2, 3 dias tu não lembra mais de nada. Isso só passou. Foi só um culto que você veio, assistiu e foi embora. De casa em casa existe o outro, os outros, a mutualidade, o corpo vivo de Cristo. O corpo vivo de Cristo se movimenta e interage em casa. Nos grupos de casa em casa. É por isso que a nossa igreja incentiva, fortalece, ensina e repete para que você saia daqui e procure um grupo para viver o Evangelho de Jesus na sua casa. De casa em casa. Assim como vimos acontecer com Paulo, apóstolo, há mais de 2000 anos atrás, nós continuamos vendo isso acontecer hoje, bem pertinho da gente. Isso vive acontecendo o tempo todo. E como é que isso acontece, Lucas? Como é que eu posso ver isso? Me mostra aí, vou mostrar agora. Esse cenário aqui também não está aqui só para ficar bonito, não. A gente vai receber visita aqui. Eu queria chamar 2 casais aqui, que são meus convidados para a minha casa, por favor. E recebam esses corajosos convidados para o meu ambiente de casa com a salva de palmas. Eles vão prochegar, eles vão sentar, porque na casa é assim, não tem pressa, certo? Casa você chega, você senta, você se acomoda. Aqui você tem hora para terminar, meu Deus, agora pegar não sei o que, tem que ir não sei para onde, é longe, não sei o que. Não, tua casa é tua casa, acabou. Sai de lá, tu vai para o quarto, para o banheiro, tomar banho e dorme, né? Então vamos supor que estamos aqui em casa. Você está na sua casa, estamos em um ambiente de casa, com esses queridos e amados do meu coração. Quem são vocês? Boa noite, igreja. Eu sou Marcos. Oi, Marcos. Esposo da Cláudia, pai do João Pedro de Isaac. E a experiência em viver GR é gratificante. É viver no corpo de Cristo, é poder partilhar momentos de alegrias, momentos de vitórias e tristeza. E ter com quem caminhar, né? Já disse que é melhor ser 2 do que ser 1, porque quando cai, o outro ajuda a levantar. E no começo desse ano, nós passamos a pandemia sem ter GR e vimos que eu e minha família não poderia estar fora do grupo de relacionamento, para ter com quem
aprender mais da palavra de Deus, poder mais estar no corpo de Cristo. Aí isso é o que aconteceu de grande e grandioso na nossa vida este ano. Amém, amém. Quem é você, garotinho? Oi, boa noite, igreja. Eu continuo me chamando Cláudia. Bom, o que a gente gostaria de partilhar aqui sobre o que a gente vivenciou nesses últimos tempos com relação a viver GR, né? Eu já venho numa caminhada aqui na IBC em média de 12 anos. E quando a gente chegou aqui na igreja, nós fomos extremamente acolhidos por um PG, que chamado, né, muitos daqui ainda são da época do PG, né, do pequeno grupo. E lá foi, para a gente, até brinquei com eles hoje, que eles estão aqui espalhados, né, a galera, eles continuam se encontrando, esse PG, eles não acabam nunca. E esse PG acolheu a nossa família de uma forma tão extraordinária, que a gente não conhecia a Cristo e passou a conhecer a Cristo nesse PG. A gente vinha com várias crises de relacionamento, de casamento, tentando se encaixar, se entender. Não falávamos a mesma língua, não sabíamos o que era ser um. E fomos conduzidos nesse PG. E depois de multiplicações e tudo, a gente chegou a um consenso em família que a gente não queria ficar sempre no mesmo PG ou no mesmo GR. Tempos em tempos, a gente gostava de migrar para poder servir. Então, teve uma época que a gente passou uns 7 anos nesse PG, que multiplicou algumas vezes. Depois a gente foi servir num PG, porque a gente foi servir no GR lá no Lagamar, no Agraciados. E a gente tinha uma missão de servir também lá. Quando esse tempo fechou, a gente pediu para sair, porque a gente ia procurar um outro GR, porque a gente estava servindo numa outra área e a gente queria conhecer novos irmãos. E aí coincidiu que foi o mês de janeiro. A gente fez um momento lá em casa, a gente nos desligamos do GR, e foi naquele bendito janeiro que logo após 2 meses entraria aí com força total a pandemia. Então, a gente entrou num momento de clausura muito grande, né, porque a gente estava sem GR, e durante esse período a gente aproveitou para se mudar. Então, a gente morava ali no Passaré, e a gente decidiu se mudar para o Aquiraz. E lá no Aquiraz, a gente mora no meio dos matos, assim, no mato mesmo. O meu filho diz, mamãe, a gente mora na zona rural. Isso mesmo. Então, quando a gente se mudou, a gente se afastou do corpo, porque a gente estava sem GR, a gente se afastou dos nossos vizinhos, que a gente tinha um contato muito importante, e a gente ficou meio enclausurado como todo mundo, né? Então, a gente não deixou de congregar, não deixamos de participar, mas aquilo não estava bacana. Então, a gente passou a viver aquele tempo difícil sozinho, apesar que a gente tinha contato dos nossos irmãos em Cristo, mas era diferente de viver GR. E aí, quando foi no final do ano passado, para início desse ano, um casal de irmãos aqui na igreja, já insistentemente, sim, porque também houve uma decisão errada, pessoal minha. Eu me acho muito autossuficiente. Então, na minha autossuficiência, eu dizia assim, não, a gente já conhece a Jesus, os nossos filhos estão encaminhados, então, para que eu vou ficar me preocupando em ter GR? Não, o Senhor me basta, né? E isso foi muito errado da minha parte. Os meus irmãos viam isso em mim, na nossa família, e diziam, vamos para o GR, vamos, não, qualquer hora eu chego. E quando foi dezembro para janeiro, eles nos convidaram a visitar um GR, e nós visitamos. E depois da primeira visita, quando a gente chegou em casa, não tem muito aquela coisa de, eu amei, foi massa. Não, existe uma visão espiritual de dizer, eu quero isso para a minha vida novamente. E aí a gente conversou e disse, olha, vamos participar, vamos nos submeter, vamos ser obedientes em Cristo. E aí a gente conversou e a gente se comprometeu de evitar ao máximo faltar, porque eram apenas 2 encontros mensais. Então, se a gente faltasse um, a gente ia ficar totalmente deslocado. E a gente disse, não, vamos fazer o máximo para evitar de faltar. E, gente, para a nossa surpresa, acho que não é surpresa não, porque caminhar com Cristo, acho que nada é surpresa, acho que é para a nossa certeza, né? A gente foi extremamente amado, extremamente cuidado, né? A gente viveu coisas maravilhosas, edificantes demais na nossa vida, e a gente acabou de multiplicar e nos tornamos agora, em dezembro, líderes
que vamos iniciar um GR, o grupo ficou tão grande que houve essa necessidade de uma multiplicação. Agora nós somos 3 líderes nesse GR e em janeiro a gente dá continuidade. Então, para a gente foi extremamente abençoador nos conectar com o corpo de Cristo. Não dá para viver longe do corpo. O corpo é precioso demais. Amém, amém. E ela falou sobre GR, né? E eu queria que o pessoal colocasse uma definição para que vocês pudessem acompanhar com a gente sobre o que é esse conceito de GR, enquanto eu me desloco aqui para o outro casal amado. E, grupo de relacionamento é a expressão da igreja de casa em casa, que se relaciona de maneira bíblica para o cumprimento da missão. Então, é isso aqui que nós estamos vivendo, e é mais ou menos isso aqui que o nosso querido apóstolo Paulo viveu, da sua época, da sua forma, enquanto precisava caminhar com Jesus. Mas, e para vocês, como é que tem sido, hein, essa experiência de viver GR? O que é que vocês têm vivido, aprendido? Como é que tem sido essa experiência para vocês? Se apresente, por favor. Boa noite, meu nome é Amanda, sou esposa do Rafa. Oi, Amanda. E após um tempo de oração, o Espírito Santo de Deus nos direcionou para essa igreja. E quando chegamos aqui, vimos tanta gente, a pergunta foi, como iremos nos engajar, né? Como iremos servir? E através das ministrações dos pastores, nós entendemos a importância de pertencer a um GR, pertencer à igreja de casa em casa, o pequeno ajuntamento, né, a nossa igrejinha. E aí fomos direcionados para o Conexão. Do Conexão nos inserimos em um grupo de relacionamento e foi dentro do GR, junto com a Conferência Soma, que nós conhecemos as outras atividades desenvolvidas aqui na igreja. Participamos do Ser Novo, do Integração, que aí nós conhecemos a visão e a história da igreja. Participamos do Celebrando Restauração, grupo de passos, e servimos no Geração Futuro. E por onde andamos, desenvolvemos novos relacionamentos, conhecemos novas pessoas. Mas foi especificamente dentro do nosso GR que tivemos aquela sensação de pertencimento, né? Que nós conseguimos nos relacionar mais de perto com as pessoas, trocamos experiências e, principalmente, aprendemos mais a palavra de Deus, porque tínhamos os cultos, as pregações dos cultos como base para o nosso estudo bíblico dentro do GR. E isso foi essencial para que a gente pudesse usar a ferramenta, né, do mapa e pudéssemos fazer aquelas 2 perguntas: o que Deus está falando comigo e o que eu vou fazer a respeito. Então, foi através da comunhão com os irmãos, do estudo da palavra de Deus e do exercício das disciplinas espirituais, né, que nós estamos nos desenvolvendo espiritualmente. É isso. Amém. E ela falou sobre mapa. E o que é isso, mapa, né? É uma forma que nós utilizamos para orientar os nossos membros a partilhar a palavra de Deus. Está aí, é um acróstico que se chama, a primeira letra de uma palavra, que vem ali com meditar e abrir. E aí, nessa meditação e abrir aquilo que você está meditando, você responde a seguinte pergunta: o que Deus está me dizendo com a leitura dessa palavra? E aí você parte para uma outra etapa, que é o que nós chamamos de planejar e avaliar, que é respondendo agora: o que eu vou fazer a respeito disso? Já que eu escutei e aprendi, o que é que eu faço com essa informação? Então é exatamente esse mapa que ela acabou de falar, e é a forma que nós desenvolvemos o nosso momento de ensino e estudo em nossos grupos de casa em casa. Olá, igreja, boa noite, eu sou Rafael, casado Oi. com a Amanda. E assim, Viver GR é bem isso, assim como o Marcos falou, né, ali em Eclesiastes capítulo 4, a partir do verso 9, fala disso, né, que não é bom caminharmos sozinhos, né, mas temos que caminhar com mais pessoas. E no GR vivemos isso, né, onde um cai, o outro
ajuda a levantar através do poder da palavra e do Espírito Santo. E Viver GR é isso, como também, dentro do que a Amanda falou, né, o que vivemos no nosso GR, aplicando o mapa, estudando a palavra de Deus, né, a partir de cada mensagem que era aplicada aqui nos cultos, aplicando também, estudando em cada encontro. E nos encontros, né, a gente pôde se aprofundar mais, aprender da palavra de Deus, né, e também aplicar e praticar a palavra de Deus. E nesse ano nós aprendemos muito, né, sobre o serviço, sobre o propósito do corpo de Cristo, da igreja, né, em expandir o Evangelho às pessoas que ainda não creem e que ainda não conhecem a Cristo. E dessa forma, de forma prática, nós tivemos a graça, o privilégio, né, de investir nosso tempo em um amigo pessoal, um amigo querido, onde podemos apresentar a igreja, levar nos encontros do GR, e no momento certo, né, ele teve esse encontro com Cristo e recentemente também se batizou, para a glória de Deus. E Viver GR é isso, né? Eu entendo que esse é o nosso propósito como igreja, como corpo de Cristo, e vamos continuar assim também, né, como o próximo grupo, né, de relacionamento que se multiplicou também, que vamos dar continuidade. Amém? Amém, amém. Coisa linda, gente. Isso é vida, né? Isso é a igreja acontecendo de casa em casa. E se você quer saber mais, né, sobre essa questão dos GRs, nós temos duas formas de poder integrar a igreja e continuar integrando a igreja nisso. A primeira é você participar ali conosco e dar uma volta ali no nosso espaço Conexão. Aqui direto você vai ver um pessoal com esse colete azul e eles vão te receber para poder te explicar o que é, para poder te conectar a um grupo, para poder mostrar para você como funciona, tirar alguma dúvida que caso você tenha. Se você quer liderar um grupo, facilitar um grupo ou simplesmente participar de um, nós temos uma equipe ali para poder te acolher e conversar com você todo domingo, né? Com o ambiente preparado, estamos aí fazendo umas reformas nesse ambiente, está ficando cada vez mais lindo e aconchegante, né? Assim como também você pode fazer esse acesso a esse grupo online. Tem um QR Code, pode aplicar lá a câmera, entrou, ou pelo Instagram, tem um link, entrou, vão te direcionar para um grupo de WhatsApp e vão te receber e te encaminhar para um GR também. Então não tem desculpa, não dá para viver sozinho, não dá para ser igreja apenas no domingo, porque na verdade, de fato mesmo, nós vamos viver o Evangelho de Cristo Jesus, de casa em casa, no dia a dia da nossa vida, né? E interessante que falando agora de graça, né? É tão legal essa questão de GR que muitas coisas acontecem na nossa vida através desses grupos, né? E uma das coisas que aconteceu foi justamente o que aconteceu ontem aqui, né, onde o grupo, por graça e amor, né, nos presenteou, a mim e a minha esposa, com uma festa de comemoração das nossas bodas de porcelana, nossos 20 anos de casados, e foi feito pelo GR de graça, eu não gastei nada. Graça, né? Graça de Deus através de um grupo de relacionamento que nos amou e cuidou de nós, né? E fez aí esse momento lindo, especial para as nossas vidas. E isso foi algo que eles puderam preparar de uma forma linda, né? Eu gostaria de continuar com essa partilha. Isso nasceu de uma partilha no encontro, né, de GL. E a Roberta disse assim, nossa, esse ano a gente vai fazer 20 anos de casado, e como eu gostaria de comemorar. E os olhos dela brilhavam tanto, ela falava aquilo com tanta felicidade, com tanta certeza do que ela vive. E a gente olhou assim, aí ela disse, não, mas não está no momento legal, isso é só um sonho. Aí a gente, não, você não está sonhando sozinha não, a gente está sonhando com você. E aí a gente escutou aquilo e parecia a voz de Deus tocando no nosso coração. E a gente disse assim, a gente quer viver esse momento com vocês. Vocês não vão viver sozinhos, não. Eles até viajaram, passearam, mas a gente aprontou tudo sem eles saberem. A gente só avisou para eles semana passada, mais ou menos, a gente chegou e disse, ó, dia 17, às 16h30, lá no Radical, vocês estejam prontos. E eles, é o quê?
É isso. É isso o amor de Cristo faz, gente, no GR. O GR, ele é movimento do corpo, ele é movimento da graça, ele é o lugar de honra, ele é o lugar das escolhas que edificam. Para mim, assim, se eles se sentiram felizes, eu fico feliz, mas a gente se sentiu tão feliz, nossa, acho que a gente chorou mais do que eles, acho que a gente, cada coisa que aconteceu foi tão espiritual, tudo que aconteceu, tudo que foi abençoado, todas as mãos que se uniram. Eu até brinquei hoje no grupo e disse assim, gente, ontem quando as minhas pernas travaram, eu olhei para trás e eu vi outros irmãos já na segunda etapa limpando os pratos. E eu fiquei maravilhada de dizer, isso é corpo de Cristo. Lógico que não foi só o GR, tá, gente? A igreja toda se movimentou, porque é isso. Mas foi muito prazeroso e foi bênção para as nossas vidas. Na verdade, nós somos abençoados por vocês. Amém, glória a Deus. Obrigado, gente, pela presença de vocês. Muito obrigado. Fiquem à vontade. E isso é grupo de relacionamento. Igreja de casa em casa. Até festa de aniversário você ganha, né? Então, assim, tem coisa legal que acontece lá, tá? Então, que Deus continue a mover o nosso coração, a viver algo além daqui. A viver uma expressão de cuidado, uma expressão de ajuda, uma expressão de apoio. Obrigado, querida. Daquilo que Deus está fazendo no nosso coração a partir de pequenos grupos. Porque foi justamente nesse ambiente, dessa forma, que Deus vem agindo através da vida de milhares e milhões de pessoas mundo afora em toda a história do cristianismo. Existem lugares que não é possível se reunir como multidão, publicamente, mas as pessoas se reúnem de casa em casa e ali vão crescendo, vivendo na prática o evangelho da graça de Jesus. E é dessa forma que Deus age em nosso coração. O louvor, a equipe já pode vir para cá, porque o que eu queria pedir para que você refletisse comigo aqui agora, era no entendimento de que eu posso estar tendo uma vida solitária, porque eu quero ou porque eu não sei viver diferente. Mas Deus está te chamando a viver uma vida em comunidade, a viver uma vida com solidariedade, a viver uma vida como o corpo de Cristo, a se conectar a pessoas, a não ser mais alguém que vai perseguir a sua própria história, ou viver de acordo com os seus próprios conceitos, ou achar que é daquele jeito que precisa ser vivido, mas agora compartilhar a sua história com outras pessoas e através dessas outras pessoas aprender algo novo, algo especial, algo dinâmico, algo prático e vivo, que vai reconstruir a sua história e fazer de você uma nova pessoa. O amor que se materializou quando um discípulo de Jesus foi lá na casa onde Saulo estava e o abençoou com uma palavra de cura e libertação. No ambiente de casa, Deus age com cura e libertação. E a minha oração é que nesse ambiente, nesse momento, esse megafone de Deus esteja curando a tua mente e o teu coração aí. E você possa estar recebendo de Deus esse toque, para que a sua vida seja transformada e restaurada. E que você seja, a partir de agora, também cheio e cheia do Espírito Santo de Deus. E que através daí, você siga na missão de receber e transmitir, de ser acolhido e acolher, de amar e de ser amado, de parar da religiosidade e agora agir com graça e misericórdia da forma que Deus tem agido com você todo o tempo. O Saulo, que antes era chamado Saulo de Tarso, o perseguidor, quando foi alcançado pela graça, passou a ser chamado o apóstolo da graça. Aquele que agora iria receber os que não tinham acesso às sinagogas, os que não tinham acesso às igrejas, mas que iam receber de Deus o toque para viver segundo a sua vontade. Que esse tenha sido um momento de reflexão, um momento de entrega. E se você que está aqui ainda não tinha sido alcançado por essa graça, por esse amor incondicional e merecido,
se ainda você não tinha desfrutado de algo tão sublime e sobrenatural assim. Se você chegou aqui meio que cansado e sobrecarregado das suas próprias lutas, esse é o ambiente para que a sua vida recomece. E que a partir daqui você viva debaixo de um amor que não depende de você, mas que ama para que você seja alguém segundo o coração de Deus. Então, se você que está aqui, está sentindo o toque do Espírito Santo de Deus, para entregar a sua vida a Jesus, de graça, pela graça, e alcançado pelo amor da graça, eu queria pedir para que você fizesse um sinal aí, que nós vamos orar por você, e vamos inserir você nessa família de comunhão, e nessas igrejas de casa em casa. Existe alguém nesse auditório, nesse ambiente, que esteja entregando sua vida a Jesus agora? Se estiver, faça um sinal, que nós queremos te receber na nossa casa. Oh, minha irmã, Deus te abençoe, querida. Seja recebida nessa casa, com esse amor de Deus. Que coisa linda. Mais alguém? Que essa seja uma reflexão para nós, para todos nós, de uma vida alcançada pela graça de Deus. Fecha teus olhos por um momento, vamos ter só um tempinho de oração. Senhor, que essa mensagem, ela realmente seja aplicada em nosso coração. Que possamos sair daqui, Senhor, com esse ensino muito forte dentro de nós. Que possamos entender, Senhor, que não é por nós, não é de nós, mas é do Senhor, que através de Ti, Senhor, nós temos vida transformada, liberta, salva e curada, Senhor. E através desse amor gratuito, desse amor gracioso, nós não apenas iremos usufruir dele, mas estaremos sendo enviados, Senhor, com a missão de levar esse amor gracioso para a nossa casa, para o marido, para a esposa, para os filhos, para os parentes, para os amigos, para todos ao nosso redor. Que todos possam ver em nós e através de nós essa graça maravilhosa, esse amor, Senhor, incondicional, e sejam alcançados, e assim como nós, tenham suas vidas restauradas e libertas. Em nome de Cristo Jesus, é isso que nós te pedimos e te agradecemos e te louvamos. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo, e muito obrigado pelo teu amor gracioso por nós. Em nome de Jesus, obrigado, igreja. Deus os abençoe, uma ótima noite a todos. Vivam, tenham comunhão, saiam devagar, passem ali no Conexão e vamos aí multiplicar essas igrejas de casa em casa e vamos adorar ao Senhor. Deus os abençoe.